Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai seja com cada um de nós nesse momento. Quero convidá-los a meditarmos na palavra de Deus e o tema da nossa reflexão hoje é Reflexões no Salmo 51 ou Meditações no Salmo 51. Antes de fazermos, vamos falar com Deus. Pai bendito, nos aproximamos da tua face, carentes da tua misericórdia. Pedimos a tua bondade e rogamos a ti para que o Senhor estenda a tua mão sobre o teu povo que passa por luta. Clamamos a Ti nesse momento, ó Pai, pela vida de seu Gessé Santana, da irmã Renialda, da irmã Isaura. Senhor, clamamos pela vida do irmão Tiago Cunha, do pastor Erasmo, da irmã Zelá. Te agradecemos pela cirurgia de Clóvis. Senhor, nós clamamos para que seja com a irmã Karine, ministrando cura sobre ela, Pai. Ó Deus, clamamos por Daci, clamamos por Clay. Seja com os teus filhos, seja com os teus servos. Abençoa-nos agora na meditação da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, reflexões ou meditações no Salmo 51. Alguns salmos, eles têm uma temática muito clara. Então, por exemplo, o Salmo 23 é um salmo devocional. O Salmo 91 é um salmo de segurança. O Salmo 1 é um salmo de testemunho. Já o Salmo 51 é um salmo de confissão. O que acontece? Davi, infelizmente, ele pecou. E ele, para encobrir o seu pecado, ele acabou fazendo aquilo que a Bíblia fala, um abismo chamando outro abismo. Ele encobriu o seu pecado por um tempo. Adulterou, mandou matar o marido da mulher com o qual adulterou. Mas então ele vai se arrepender. E quando ele se arrepende, ele escreve 2 salmos de confissão. O Salmo 32 e o Salmo 51. Então, nessa confissão do Salmo 51, tem algumas lições que nos são muito preciosas. Eu gostaria de refletir sobre essas lições com todos nesse momento. Se você observar, aqui no Salmo 51, nós podemos esboçar em cima de 5 atitudes, em cima de 5 tópicos. Como é que seriam essas atitudes, esses tópicos? Ele começa dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele vai dizer no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei. Meus irmãos, a primeira atitude, o primeiro tópico aqui deste salmo é a profunda convicção de pecado. Meus irmãos, como é que começa a nossa confissão? Como é que começa a nossa restauração? Como é que começa o nosso novo caminhar com Deus? Em primeiro lugar, tem que haver a profunda convicção de pecado. As pessoas têm lidado com a realidade do pecado, ora minimizando, ora negando. Então, o que seria negar? Não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, vai negar a sua condição de pecador. Ou então, minimizando. Eu sou pecador, mas todo mundo é. Eu sou pecador, mas quem não é? Aí, assim, ou nega a sua condição de pecador, ou minimiza a gravidade do seu pecado. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia vai nos dizer que realmente a nossa restauração, realmente o que vai fazer de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus, será a atitude que tivermos para com Ele, a atitude que tivermos para com o pecado, a atitude que tivermos para conosco. E começa com uma profunda convicção de pecado. Meus irmãos, nos lembremos a parábola do fariseu e do publicano. Os dois subiram ao monte para orar. E Jesus vai contrastar a atitude de um com a atitude do outro. Ele vai dizer que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. O texto diz assim, de si para si mesmo. Ele dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Muito obrigado, porque eu não mato, eu não roubo, não sou adúltero.
Obrigado porque eu jejuo várias vezes na semana, eu oro, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. E ele fala, obrigado porque eu não sou nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Meus irmãos, ele está diante do Senhor. Ele subiu ao monte para orar, mas percebe que a sua oração consiste tão somente em altos elogios, em autoglorificação. Ele estava quase dizendo assim: Deus, que sorte que o Senhor tem por ter um adorador igual a mim. Olha como é que eu sou bom. Só faltou ele dizer isso. O que faltou nesse homem? Profunda convicção de pecado. A Bíblia diz que já o publicano, o texto fala que ele nem olhava para o alto. Ele só batia no peito e ele falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Olha, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma percepção de nós. E essa percepção de nós precisa consistir tanto na nossa natureza, nós somos maus. Ele vai dizer aqui no versículo 5: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, uma percepção, sabe, sobre quem nós somos desde o nosso nascimento. Nós somos maus. Nós somos pecadores. Nós nascemos em iniquidade. Veja, ele não está dizendo isso depois que ele adulterou. Ele não fala assim, olha, eu fiquei cheio de iniquidade depois que adulterei. Ele fala, não, eu já nasci. Uma compreensão da nossa miserabilidade. Com a compreensão da nossa pecaminosidade. Meus irmãos, nós somos assim porque nascemos separados de Deus. E Davi, ele vai perceber que a gravidade do seu pecado realmente assim dimensiona-se mais quando ele se coloca diante de Deus. Olha o que ele fala então no versículo 4. Pequei contra ti. Veja, eu já nasci com essa propensão, eu já nasci mal. Mas quando eu olho para o Senhor, eu percebo que a minha propensão má sempre foi rebelde para com o Senhor. Sempre foi rebelde para com Deus. Por que que Jesus Cristo, ele vai contar para as pessoas um provérbio conhecido na época? Eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Por que que ele vai dizer que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes? Ele fala isso porque se a pessoa não tiver percepção da sua pecaminosidade, Jesus não tem nada para fazer por ela. Porque Jesus, ele é Salvador. Mas só precisa de um Salvador quem reconhece que está perdido. Onde ele fala que o são não precisa de médico, ele é o médico da alma. Mas só vai procurar o médico da alma aquele que reconhece que a alma está adoecida. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma profunda convicção de pecado, uma percepção da nossa miserabilidade, da gravidade do nosso pecado. Meus irmãos, o nosso pecado tem feito mal a nós. O nosso pecado tem feito mal àqueles que estão à nossa volta. O nosso pecado tem feito mal ao nosso relacionamento com Deus. Por causa do pecado, nós estamos distantes de Deus. Tem que ter essa profunda convicção. A Bíblia vai nos ensinar que os avivamentos, a Bíblia vai nos ensinar que aqueles movimentos onde as pessoas elas se quebrantavam diante do Senhor, começava com a convicção de pecado. Deus, ele estabeleceu isso. Ele falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, precisa ter essa percepção. Eu sou pecador, minha condição é miserável, eu preciso de mudança na minha vida. Primeira atitude, primeiro tópico é este. E diante dessa primeira atitude, diante desse primeiro tópico, vem então o segundo. Olha o que ele fala no versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7, ele fala, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No versículo 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diante da convicção de pecado, vem um desejo de mudança. Diante da convicção de pecado, vem um desejo de purificação. Meus irmãos, olha, primeiro ele reconhece que é pecador. E ele então, reconhecendo isto, ele não está satisfeito, ele não está acomodado, ele quer mudança. Lembra, as pessoas para com o seu pecado, ora negam, ora minimizam. E seja negando, seja minimizando, não se preocupam com mudança. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele vai me ensinar que mediante o reconhecimento, a convicção de pecado, há um desejo no seu coração. E esse desejo é por mudança. Esse desejo é por purificação. Eu gosto muito dessa colocação. A santificação do crente não é uma imposição do alto, é um desejo de baixo. Não é Deus que vai forçar a santificação dos seus filhos. Não é Deus que vai empurrar a santificação goela abaixo. São os filhos que vão desejar isso na sua vida. Olha o que ele está dizendo. Ele fala no versículo 3, purifica-me do meu pecado, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele vai dizer no verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele vai dizer no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Percebe que é o desejo dele? Ele quer isso para a sua vida? Meus irmãos, não é assim que nós vemos na palavra de Deus, situações após situações? A gente vê lá no Salmo 19, quando o salmista termina dizendo assim, quem pode conhecer as próprias faltas? Expurga-me tu, Senhor, daquelas que me são ocultas. Ele vai dizer assim no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ora, o servo de Deus, ele tem um desejo por transformação, tem um desejo por mudança, tem um desejo por purificação. Aqui não é apenas a marca da pessoa que é segundo o coração de Deus apenas. É a marca de alguém que realmente é salvo. A marca de alguém que realmente teve uma experiência salvífica com um Deus Todo-Poderoso. Tem um desejo no seu coração. Aqui no versículo 7, quando ele fala purifica-me com hisopo, ele está até fazendo uma analogia de uma situação que era sacerdotal. Então, o que acontece ali? O leproso, o homem impuro, quando chegava diante do sacerdote, o sacerdote, para declarar ele puro, o sacerdote fazia o seguinte, pegava uma bacia onde havia sangue do sacrifício do cordeiro. E havia a água daquela bacia de purificação. Misturava o sangue com a água, aí pegava uma planta chamada hisopo, mergulhava a planta chamada hisopo naquela mistura de sangue com água, aspergia sobre o impuro e, mediante isso, declarava aquele homem agora puro. Declarava aquele homem agora limpo. Enquanto impuro, aquele homem tinha que ficar afastado da comunidade. Tinha que ficar na excomunhão. Agora, quando ele é declarado puro, ele pode voltar para a sociedade, ele pode voltar para a comunhão. Davi está dizendo, olha, Senhor, eu estou me sentindo imundo. E como imundo, eu estou em excomunhão com o Senhor. Eu estou afastado do Senhor. Eu não posso estar na tua presença. Mas, Senhor, assim como o sacerdote pegava uma planta chamada hisopo, mergulhava no sangue, na água, aspergia sobre o impuro e declarava ele limpo, Senhor, pelo sangue do cordeiro, pela água da bacia de bronze, aquela água representa a palavra de Deus, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo ensino da tua palavra, purifica-me e eu ficarei limpo. Purifica-me, Senhor, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Percebe o desejo? E esse desejo se baseia na confiança de que o sangue do Cordeiro purifica, de que a água da bacia de bronze torna limpo. A água da bacia de bronze representa a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vejam as reflexões, as meditações que nós podemos ter no Salmo 51. Primeiro, a profunda convicção de pecado.
Segundo, o profundo desejo de purificação, de transformação, de santificação. Como é que a Bíblia fala? Aquele que encobre a transgressão jamais prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa e deixa. Olha o que o texto está dizendo. Primeiro ele confessa, convicção de pecado. E agora ele quer deixar. Ele pede por purificação. Como é que está seu coração? Infelizmente as pessoas vão se acomodando nos seus pecados. E conforme elas vão se acomodando com esse pecado, com aquele pecado, com essa atitude pecaminosa, com aquela atitude pecaminosa, não há mais confissão. Não há mais aquela convicção de que algo está errado. E por não haver essa convicção, por minimizar esse problema, não há mais o desejo por mudança. Casamento vive aos trancos e barrancos e ninguém reconhece que está em pecado nessa atitude. Ninguém reconhece que precisa melhorar. Não há confissão e não há o desejo de mudança. Relacionamento na família. A vida cristã, meia boca. Meus irmãos, clamemos por isso. Reflitamos nessas atitudes. Passemos então para a terceira atitude. Então, primeiro, houve essa convicção. Depois houve esse desejo. E aqui vai ter uma coisa que, como é que eu chamo? Vou chamar de receio. Olha o verso 11. Diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Como é que a gente vai chamar? Receio? Insegurança? Ora, ele está dizendo assim: Senhor, não me expulses da tua presença. Vamos entender isso? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele viveu depois de dois personagens, depois de Sansão e depois de Saul. E Davi, ele tendo vivido depois de Sansão, depois de Saul, ele deve ter conhecido a história dos dois. O que acontece com Sansão? Sansão, ele levou uma vida de pecado. Sansão, ele não se arrependeu, ele não se quebrantou. Aí a Bíblia fala que chegou um momento que o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Saul, da mesma forma, ele viveu uma vida sem quebrantamento. Uma vida sem convicção de pecado, uma vida sem arrependimento. E a Bíblia fala que o Espírito havia se retirado da vida de Saul. Sansão, eu tenho certeza que ele era salvo. Saul, eu tenho certeza que ele era ímpio. É que a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento era diferente do Novo Testamento. O Espírito vinha sobre alguns, agia por algum tempo e se retirava. No Novo Testamento, o Espírito vem sobre todos os salvos e é permanente, não se retira. Mas como Davi estava nesse contexto do Velho Testamento, ele falou: poxa, porque Sansão não levou a sério sua caminhada com Deus, o Espírito se retirou. Porque Saul não levou a sério sua caminhada com Deus, o Espírito se retirou. Eu estou brincando na minha caminhada com Deus. Deus, não faz isso não. Não retires de mim o teu Espírito. Meus irmãos, percebe que Davi, ele está tendo um receio de perder a bênção do Senhor na sua vida? De perder a presença do Senhor na sua vida? De naufragar na sua caminhada cristã? Salvação não se perde. Salvação não se perde. O Espírito Santo hoje nos cela, ele não se retira de nós. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala, na nossa caminhada cristã, que nós devemos tomar cuidado para que não decaiais da graça, para que não naufragueis na fé, para que não apagueis o Espírito Santo. Meu irmão, eu tenho medo de Deus, eu tenho receio de que as minhas atitudes, de que o pecado no meu coração me prive das bênçãos do Senhor, me prive de uma comunhão íntima com Deus Altíssimo. Eu tenho medo disso, eu tenho receio. E eu falo com Deus o que Davi aqui está falando no meu contexto. Eu falo: Senhor, não desista de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Não retires a tua boa mão da minha vida. Senhor, olha, continua tendo misericórdia com o meu casamento, misericórdia com a minha família, misericórdia com o meu ministério. Senhor, continua tendo misericórdia da minha vida. Meus irmãos, olha, aqui nesse salmo, Davi está dizendo: Deus, torna a dar-me
a alegria da tua salvação. Não é isso que ele fala no verso 12? Salvação não se perde. Mas o crente no pecado, ele não tem alegria de salvação. Vou até te dizer uma coisa. O crente em pecado, às vezes, ele não tem nem segurança de salvação. Ele fica naquele receio. Sua mente pode até ser bem convicta de que salvação não se perde. Mas ele, no seu coração, ele nem sente alegria. Ele não tem prazer de estar na casa de Deus. Ele não tem prazer de estar em comunhão com Deus. Não tem prazer na meditação da palavra. E ele não tem nem aquela convicção quando os outros falam Maranata. Quando os outros falam, ora vem Senhor Jesus. Ele não consegue ter alegria para dizer amém. Ele nem tem aquela convicção de que se Cristo voltar, ele sobe. Na mente pode estar muito claro, mas no seu coração não tem a confirmação do Espírito. É o que estava acontecendo com Davi. E Davi fala, Senhor, muda essa realidade. Tira de mim esse receio. Tira de mim essa insegurança. Senhor, firma meus passos. Meus irmãos, nós precisamos valorizar mais. Existem dimensões espirituais que nós podemos nos aprofundar nelas, mas o pecado, a falta de confissão, a falta de quebrantamento, a falta de arrependimento, a falta de desejo por santificação, nos impede de vivermos essas realidades espirituais que o Senhor conquistou para nós. Podemos ser cheios do Espírito, podemos andar no Espírito, podemos cada dia parecer mais com Jesus Cristo. Meus irmãos, clamemos para o Senhor. Deus, não desista de mim. Não retires de sobre mim a tua mão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa é a terceira atitude. Eu gostaria de ir para a quarta, que é a penúltima. O que ele vai dizer então? Ele vai chegar diante do Senhor com uma certeza muito grande. Diz aqui no versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele vai manifestar aqui uma certeza. Meus irmãos, ele vai ter uma certeza diante de Deus. Senhor, eu tenho certeza que a um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai desprezar. Senhor, eu tenho certeza que diante do meu arrependimento, diante do meu quebrantar, Senhor, eu tenho certeza que diante da minha a atitude, diante de dependência do Senhor, eu sei que o Senhor não vai me rejeitar. É assim que nós nos achegamos a Deus. É assim que nós nos aproximamos do Senhor. Jacó, ele está ali humilhado, ele se abraça ao anjo do Senhor, ele fala, não te solto se não me abençoares. Dependência, quebrantamento. A Bíblia vai nos dizer que é com atitudes assim que o Senhor se volta para nós. Como é que a Bíblia fala? Torne para o Senhor e ele se tornará para vós outros. Meus irmãos, quando nós buscamos o Senhor se volta para nós. O Senhor, ele vem a nós porque ele vai, por misericórdia, honrar o nosso quebrantamento. Davi está tendo essa certeza. Eu quero te falar que você pode ter essa certeza sobre a sua caminhada com Deus. Você pode ter essa certeza na sua busca pelo Senhor. Se quebranta, se humilha. Na parábola do fariseu e do publicano, o texto fala que quando o publicano nem olha para cima, só bate no peito e fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Jesus termina a parábola dizendo que o publicano desceu para sua casa justificado. O publicano desceu para sua casa aceito, porque houve quebrantamento. Como é que Jesus falou? Aquele que se humilhar, será exaltado. Como é que Tiago fala? Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Davi está dizendo, Senhor, eu tenho essa certeza. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou indigno, eu sei que eu sou miserável. Olha, eu estou até sem alegria de salvação. Mas eu quero dizer que eu sei que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Ele diz que o que Deus quer não é holocausto, não é sacrifício. É um coração quebrantado e contrito, é arrependimento, é confissão de pecados, é o desejo por mudança de vida. Clame por isso, meu irmão. Se quebrante, se humilhe, rasgue o seu coração diante do Senhor. Última atitude, e então a gente encerra. Ele diz aqui, versículo 13, a partir do versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação,
e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Meus irmãos, ele termina dizendo que, mediante a restauração da sua vida, ele firmará um compromisso com Deus. Mediante a sua restauração, ele firmará um compromisso com Deus. Porque a nossa busca pelo Senhor, a nossa certeza de perdão, tem que nos levar a um compromisso com Deus. Não é assim no Salmo 116, no verso 12, quando fala: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Imediatamente o salmista fala: invocarei o nome do Senhor e tomarei o cálice da salvação. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença dos homens. Então, a certeza de que Deus está agindo leva a pessoa a ter compromisso. Leva a pessoa a querer se envolver mais com Deus. Meus irmãos, olha, Davi, depois da sua queda, ele se humilha. E depois de humilhado, depois de arrependido, depois da certeza de perdoado, observe que ele vai ter um novo, como é que a gente pode dizer? Engajamento com Deus. Ele termina a sua vida propiciando meios para que o templo do Senhor fosse construído. Percebe que ele não pendurou a chuteira? Que ele não caiu na desistência? Mas que ele assumiu um novo compromisso com Deus? Lá no Salmo 40, né, quando vai dizer no versículo 2 que o Senhor tirou do lamaçal de lama, tremedal de lama, firmou seus pés sobre uma rocha, aí vai dizer que colocou nos seus lábios um hino de louvor. E então parece que é no versículo 5 ou 6 que ele diz assim: sacrifício não quisestes, as minhas orelhas furastes. O símbolo de orelha furada ali é o servo que serve ao seu senhor, não por obrigação, mas por devoção. Então, como é que esse salmo termina? Esse salmo termina falando de dedicação ao Senhor. Esse salmo termina falando de compromisso com o Senhor, de engajamento, de envolvimento. Meus irmãos, esse salmo aqui é um salmo de confissão. Refletir nesse salmo nos leva a perceber por que Davi, mesmo tendo pecado, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Veja se essas marcas, se essas características, se essas atitudes não ilustram o que é um homem segundo o coração de Deus. Observe aí, convicção de pecado. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que nega o pecado, é um homem que confessa o pecado. Não é assim lá em 1 João? Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Confissão de pecados. Meus irmãos, junto com a confissão, o desejo por transformação, o desejo por mudança, o desejo por santificação. Isso mostra um homem segundo o coração de Deus. Porque, meus irmãos, santificação, pela Bíblia, não é uma imposição do alto, é um desejo de baixo. O salvo, ele quer realmente abandonar o pecado. O Filho de Deus, ele quer realmente parecer com seu Pai. O Pai é santo, ele quer ser santo. O servo de Jesus Cristo quer mais e mais parecer com Jesus Cristo. Desejo por santidade. Junto a isso, né, o que o texto aqui vai nos mostrando? Aquele receio. O receio, estou chamando receio, insegurança, é assim: Deus, não desista de mim. Deus, não retires de mim a tua mão. Não é isso que ele vai dizer? Não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Um homem segundo o coração de Deus, um homem de coração quebrantado, ora, ele não quer nunca sair da presença de Deus, ele não quer perder a bênção do Senhor na sua vida. Meu irmão, eu falo com sinceridade, eu oro para Deus tirar a minha vida, mas que ele não permita que eu saia da sua presença. Pensemos nisso, temos atitudes assim. O que o texto, então, vai nos dizer? A certeza de que o Senhor vai nos aceitar se tivermos um coração quebrantado. Meu irmão, pode perceber, na Bíblia, todos aqueles que se voltaram com o coração quebrantado foram aceitos por Deus. Essa é a marca de um homem segundo o coração de Deus. Aquele homem na cruz, a gente chama de ladrão, salteador,
Ele se aproxima de Jesus Cristo com um coração quebrantado. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu mereço a morte. O Senhor que é justo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, disse Jesus, estarás comigo no paraíso. E em último lugar, para fechar essas marcas de um homem segundo o coração de Deus, para fechar esse salmo de convicção, esse salmo de confissão, compromisso. Compromisso. Ele então vai renovar o seu compromisso, ele vai renovar a sua aliança. Ele vai dizer: olha, abre os meus lábios. Não é assim que ele diz aqui no versículo 11? Abre, Senhor, versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Que essa palavra, que essa reflexão nos leve a pensar como é que está o nosso coração, se nós realmente queremos ter um coração segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, que haja em nós atitudes semelhantes. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Santo Espírito. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu vou orar agora, mas eu quero dizer que amanhã à noite nós não teremos o nosso culto público aqui na igreja, porque vai ser a quarta, dia 23, a cidade cheia de fogueira, cheia de fumaça. Aí, por preservação dos nossos irmãos, eles não terem que sair das suas casas, nós não teremos o nosso culto público aqui amanhã à noite. Mas Deus abençoe cada um de vocês. Pai amado, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, que o Senhor, em graça e em misericórdia, nos ajude a ter um coração conforme o teu coração, Pai. Nos ajude a refletir nessas atitudes e nos ajude, Pai, a desenvolver essa comunhão com o Senhor. Em Cristo nós pedimos a Ti. Amém, a Deus. Amém. Grande abraço, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.